Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aí mais uma vez aí é, vivendo aí momentos difíceis na pandemia do Covid-19, né? Mais uma vez tendo que se ver medidas de restrições e tudo mais para evitar o contágio, para evitar que se alastre esse vírus aí, né? As faltas de leitos de hospitais, né? E eu queria deixar bem claro para vocês aí, uma opinião particular minha. Eu tenho visto muita gente promover festa aí, né? A gente ouve tanto pela imprensa, como também fica sabendo de pessoas que ficam promovendo festas na calada da noite, fazendo aglomeração, e depois no dia seguinte faz críticas ao governo, faz críticas dizendo que a responsabilidade é do governo. Porque o governo não tem leito de hospital, porque o governo não cuida bem, porque o governo não. Vamos dizer, deixar bem claro aqui, tá, gente? Essa pandemia ela não era esperada por ninguém, nem governo, nem cidadão, nem sociedade civil. Ninguém esperava um negócio tão catastrófico como a pandemia do Covid-19. Tá? É uma situação que pegou todo mundo de surpresa, o mundo de surpresa. Olha a força-tarefa que está sendo feita aí para a confecção de vacinas e tudo mais, né? Então já chegou à conclusão que eu cheguei à conclusão há muito tempo e estou dizendo para vocês aí, inclusive falei esses dias numa live, que a responsabilidade não é 100% do governo não, tá? Tenho visto muitas pessoas em rede social batendo firme no governo municipal, estadual, federal, enfim, pouco importa a esfera, mas eu quero deixar bem claro, a responsabilidade da pandemia ela é de cada um, cada um. Não adianta eu fazer festa, aglomerar, juntar e espalhar o vírus para as pessoas, que vão espalhar para outras pessoas, que vão espalhar para mais pessoas, e depois criticar que não tem hospital, que não tem leito. Nós não estávamos preparados para isso. E não estávamos mesmo, o mundo não estava preparado para isso. Enfim, fica só uma dica aí de que eu tenho visto muita gente criticando somente o governo. E não é a contenção do vírus, né? Nós temos é de cada um. Ou seja, se eu me cuidar, eu não passo para o outro, que não passa para o outro, eu não vou contrair, o outro não vai. É uma questão que todo mundo participa. Então esquece essa situação de ficar criticando o governo só e vamos conscientizar pessoas, tá? Vamos falar para as pessoas usar máscara, o andar com álcool gel no bolso, vamos falar para as pessoas parar de aglomerar, né? Eu sou advogado, tô fazendo todo o atendimento do meu escritório de forma remota, online, né, e tem sido um sucesso os atendimentos, né, essas lives e tudo mais, graças à nossa tecnologia, né, a tecnologia do nosso mundo, né, que está preparado para isso, né, e ficando cada vez melhor nesse sentido. Então, assim, os prejuízos poderiam ser maior. Então, quem diz que não tem como fazer diferente, não está entendendo bem como funciona a coisa. Tem sim como fazer diferente. Tem como não aglomerar assim. Enfim. Mas o assunto que eu quero conversar com vocês, bater um papo com vocês aqui, é um assunto que eu trago do meu escritório. E eu atendi recentemente aí, inclusive até de cunho social, né? Eu tá falando isso, a própria filha, eu recebi uma senhora, né? Quando eu falar recebi uma pessoa no escritório, é de forma remota, de forma através digital, tá? Ou por live, ou por vídeo, enfim. Eu recebi uma senhora no escritório, 42 anos de casada, acompanhada da filha mais velha, que está buscando a separação de corpos. Ela não quer mais conviver com o marido, de forma alguma. Ela quer já, imediatamente, separar do marido, mas quer resguardar todos os seus direitos, é claro, e tudo mais. E no meu escritório eu tenho por hábito fazer uma entrevista. Todos que chegam querendo separar ou discutir uma guarda, eu tenho que entender, né? Nós estamos falando de família, de pessoas, de humanos, de seres humanos, de pessoas que um dia se programaram para viver feliz e hoje, por algum momento, estão frustradas, né? Então nós temos a obrigação, né, de não somente nós advogados ver a parte jurídica, né, o aspecto legal da coisa. Isso é nossa obrigação, é claro. Nós estamos aqui para isso,
Mas nós temos que entender também a parte emocional, a parte humana da coisa. E foi isso que eu fiz com essa senhora, fiz uma entrevista, conversei bastante com ela, uma senhora muito simpática, fala muito bem, e bem esclarecida e bem certa do que quer. Ela quer a separação de corpos. E qual é o motivo? Porque aparentemente família é maravilhosa, todo mundo sempre conviveu bem, criaram 3 filhos, os 3 filhos funcionários públicos concursados, aquela coisa assim, né, que você fala, puxa, onde está o problema dessa família, né? O problema é exatamente no mal atual, a pandemia. O marido negacionista não aceita que tem que se proteger, não aceita que tem que usar máscara, álcool gel e não aceita que não deve se aglomerar. Então ele tem uma vida comum, normal, ele está andando para rua, ele está andando sem máscara, ele está fazendo tudo o que ele pode, que ele quer, ao bel prazer. E a esposa, que pré-diabética, já de idade, pessoa de idade, tem muita preocupação, uma preocupação correta, acentuada, e não está mais aceitando essa situação de conviver com o marido debaixo do mesmo teto, um marido que não respeita os cuidados aí necessários do Covid. E ela tem medo de contrair essa doença e sofrer, né? Passar mal, morrer, né? Enfim, ela não quer esse risco para a vida dela. Então veja a que ponto nós chegamos. Um casamento de 42 anos terminando porque uma parte né, um elo do casal, né, o cônjuge, não está querendo aceitar uma situação que está posta, né? Ninguém inventou isso. Que conversa é essa de eu uso máscara se eu quiser? Ele disse para a esposa recentemente, eu uso máscara se eu quiser. Se a gente pegar Covid, é porque chegou nessa hora, nós vamos morrer de qualquer coisa. Podemos morrer de gripe, vamos morrer de Covid. Não funciona assim, né? É um pensamento bem estranho. Mas, como eu disse que eu também cuido muito do lado humano no meu escritório, eu pedi antes, eu passei algumas orientações já jurídicas, né? Para essa senhora e sua filha, que estava acompanhando, e estou aguardando, e pedi uma entrevista com esse esposo Durão. Eu quero entender dele por que ele está trazendo esse conflito para dentro do lar, um conflito desnecessário, que está custando o casamento dele. Então eu marquei uma entrevista, ele só pode falar comigo semana que vem, e eu venho conversar com vocês depois, para a gente tentar ver como que vai fazer com esse caso aí, né? Eu não vou dizer para vocês, eu acho até que a separação de corpos ele tem que ser imediata. Inclusive, nós já estamos entrando com uma medida, tá? Nós já estamos entrando com uma medida judicial aí, porque de fato ele só pode falar comigo semana que vem, eu não vou colocar essa senhora em risco. Desde que ela procurou ajuda jurídica para isso, nós não vamos colocar em risco. Tá? Então eu já conversei com a filha, nós já tomamos uma medida inicial, né, de uma notificação pro esposo, né? E ele já entrou em contato conosco, vai estar falando com a gente, enfim. Mas ela já está fora de perigo. Deixar bem claro isso. Então a questão jurídica nós já estamos atuando. Agora, vamos conversar com o esposo para ver, será que é necessário mesmo separar de vez um casal, né? Um casal tão bem estruturado por causa de um problema que... E outra, a vacinação deles já está agendada. Vai ser mais para o final do mês, mas já está agendada. Agora, sabemos que não é só a primeira dose, tem a segunda dose, então não podemos deixar essa mulher sem correndo esse risco desnecessário. Risco por uma questão de intolerância, né, do cônjuge. Nós não tomamos partido, em nenhum momento nós vamos falar mal do cônjuge, mas eu quero ouvir esse cônjuge Durão. Nós vamos ter que entender, falar para ele, olha, usar uma máscara, um álcool gel é menos, é tão difícil, né? É mais fácil perder o casamento, né? Porque sua esposa tá correta, né? É um perigo, é um risco. O senhor não pode sair para a rua, fazer aglomeração, jogatina, né? Parece que ele participa de jogos e tudo mais, e depois voltar para casa e passar o vírus para sua esposa que está dormindo tranquila do seu lado. Não pode, não pode. Então o senhor não pode fazer isso e nós vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Em todo caso, a senhora já está bem cuidada, já está com uma medida judicial que eu tomei e vamos partir para o próximo passo que eu venho falar com vocês. E também vou falar com vocês que nós temos recebido muitos casais que querem separar, né? A separação sempre existiu,
né? Infelizmente, o casamento às vezes não dura para sempre, né? Nós sabemos disso, principalmente nós que somos advogados e atuamos nessa área. Sabemos que nem tudo dura para sempre. Mas o que eu quero dizer é que isso tem aumentado muito, violência doméstica devido a um mal da atualidade, pandemia. Tá? Quero conversar com vocês num próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a violência doméstica e sobre esse aumento na separação e principalmente envolvendo as crianças. Tá? Isso é um risco, nós não podemos deixar isso acontecer. Tá? A separação, se ela tiver que ocorrer, ela vai ocorrer, mas sem violência. A separação não pode ter rancor, não pode ter ódio, e o advogado é o primeiro contato dessas pessoas e tem a obrigação de estar passando isso para elas, tá? Então vamos fazer as coisas acontecerem certinhas, corretas, para a gente fazer também a nossa parte nesse planeta aqui, cuidando também das pessoas e também não deixando, evitando que as pessoas sofram desnecessariamente, né? Principalmente as crianças, tá? Principalmente as crianças, porque não é justo as crianças conviverem num lar onde os pais não conseguem entender que eles são a parte frágil do negócio, né? Eles são a parte frágil da casa. Eles não sabem o que fazer, nem para onde correr, nem com quem falar. Então vamos tomar cuidado com isso aí, tá? Tenho recebido muita gente, homem que chega e fala o que está acontecendo, e a mulher que chega e eles colocando as crianças no meio dessa disputa que ela vai chegar a um fim se tiver que chegar. Não é necessário sofrimento, não é necessário briga e muito menos que envolva a criança nisso. Tá? Nós vamos juridicamente chegar num bem comum a todos, mesmo que for litigioso. Mas não podemos perder o respeito, não podemos desejar a morte do outro, não podemos desejar e esquecer que as crianças não têm nada a ver com isso. Eles são a parte fraca, a parte frágil. A parte frágil. E vocês teriam que tomar mais cuidado em lidar com essas situações, tá bom? Mas eu vou orientar vocês direitinho. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, a pandemia tá matando, todos nós podemos morrer por causa da pandemia. Ninguém quer, né? A gente quer viver. Mas vamos se cuidar, vamos se cuidar. Álcool gel, tem um álcool spray que você pode passar no seu pé e na sola do seu sapato. Você tem que tentar fazer de toda maneira para você não pegar o vírus, né? E tentar também estar se alimentando bem, né? Se alimentar bem, porque nós temos que estar com nossa saúde boa aí, porque se pegar o vírus, a gente pelo menos tenta reagir da melhor forma possível. Tá bom, gente? Vamos em paz, as famílias que vivem em paz, e pensa uma coisa, o fim não significa guerra, o fim não significa um ringue, onde vence quem dá mais porrada, né? O fim significa respeito, o fim significa entender que não deu, tentamos, mas não conseguimos, e se tem filhos, o fim significa nós, mesmo separados, cuidaremos do nosso filho, mostraremos para o nosso filho que nós dois nos respeitamos e o amamos. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos filhos, tá bom? Um abraço a todos aí.